Ô Vicentinho, quando você participou lá nos primeiros comícios no estádio lá de Vila Euclides, né? Você ainda não era do sindicato, né? Você ia lá, você não era da diretoria. Quando eu participei das assembleias do sindicato no estado da Vila Euclides, principalmente na greve de 1980, eu era um militante, mas uma liderança de base, lá dentro da Mercedes-Benz. Inclusive, eu participei na comissão de mobilização da greve de 80. Tinha uma comissão, e naquela comissão tinha uma coisa que nem eu sabia, eu soube depois, que naquela comissão tinham 16 pessoas escolhidas, pois se prendessem toda a diretoria, esses 16 iam dar continuidade à luta. Daquela comissão eu participei, tanto é que com o retorno ao trabalho, eu cheguei na fábrica também 41 dias depois, ali uns 10% voltaram, porque o Almir Pazianotto, quando, com 30 dias de greve, ele deu uma declaração, não sei se intencional ou não, mas admitiu e disse que quem abandona a fábrica depois de 30 dias de greve pode ser mandado embora por justa causa. Aquilo a Globo repercutiu muito. E aí, 30 dias de greve, antes de completar 30 dias de greve, naquela segunda-feira, 90% voltou ao trabalho. Mas nós não voltamos, nós continuamos, só 41 dias depois. Né? E quando eu voltei na fábrica, tem uma coisa que eu queria dividir com vocês, é que quando eu voltei na fábrica, a primeira coisa foi aquele clima horrível, achei que ia ser demitido, não fui, nenhum dos meus outros foram demitidos, na minha sessão de 106, 6 ficamos 41 dias, na minha sessão ninguém foi demitido, e peãozada meia com vergonha, uns revoltados, né, revoltados com aqueles que furaram a greve inteira, outros chateados, mas quando eu entrei aí eu não aguentava, o pessoal, vem cá, Vicentinho, vem aqui, e conversava para lá e para cá, e eu com medo, falei, não, o chefe está me acompanhando, cuidado e tal. Eu ia para o banheiro, no banheiro enchia de gente para conversar, mas teve uma coisa muito bonita, Alberto, que quando eu cheguei, você sabe que banheiro de peãozada, hoje não é mais assim, mas banheiro da peãozada era cada palavrão, cada desenho pornográfico, cada recado que era dado ali, cada sujeira, mas tinha uma coisa fresca escrita ali com um pincel, né, que dizia o seguinte: mais vale a dor da derrota do que a vergonha de não ter participado. Então, eu considero, Alberto, o pessoal fala da criação do PT, que aconteceu em vários momentos, e é verdade. Colégio Sion, o Lula em Brasília, a criação em todos os lugares, mas para mim, meu partido cresceu nas fábricas após aquela greve. Porque nós tivemos uma derrota econômica muito grande, mas tivemos uma grande vitória política. A leitura que você faz é essa, que é a greve de 80. A greve de 80, de fato, todo mundo sabe, foram 41 dias e não teve o resultado esperado, mas deu filhotes políticos, não foi isso? Perfeitamente. Tanto é que a direita, nos relatórios internos, descobrimos depois que eles diziam que nós estávamos fazendo aquilo para derrubar a ditadura militar, que não era, a gente queria aumento de salário. Não era. Mas o movimento deu esse sentido, deu esse sentimento. E até porque outras pessoas dos movimentos sociais, e naquele tempo, é bom lembrar que naquele tempo tinham poucos jornais que davam apoio a nós. A Dona Globo era do mesmo jeito, né? A gente lotava o estádio, ela nunca mostrava o estádio lotado, ou mostrava raramente. A gente ia na Marechal, fazendo passeata, aí alguém quebrava uma loja, a gente já pegava essa pessoa e descobria que não era da categoria, mas na imprensa saía que eram metalúrgicos baderneiros que quebravam. Então, essa mídia sempre dá um papel aí muito atravessador e pior para todos nós, mas nós superamos, vencemos, né? Ô Vicentinho, a mobilização foi imensa, né? Os registros são de que esse comitê de mobilização, quando o Lula era presidente, né, antes de 80, ele já começou a preparar em 79. E quando chegou em 80, vocês tinham arrecadado muito dinheiro para poder pagar os dias parados da peãozada, não é isso? E o comitê de mobilização era imenso. Não foi exatamente assim, parecido. Bom, então eu vou ter que falar o que aconteceu em 79. Lula, o nosso líder maior, incontestável, em todos os momentos.
Greve, a gente tinha parado dentro em 78, mas por causa da pressão das chefias, a gente resolveu parar fora da fábrica. Na greve de 79 foi gigantesca. E a greve de 78 foi uma greve altamente vitoriosa. Começou na Scania, com o nosso companheiro Gilson, Severino e outros. Na greve de 79, a diretoria do Lula foi afastada. Muito bem. Houve uma assembleia, depois de 15 dias de greve, e Lula disse, olha, pessoal, eu quero pedir um voto de confiança a vocês. Vão para casa, voltem para a fábrica, não vamos mais fazer greve, vão dar um prazo aos patrões de 15 dias. De 45 dias. 45. Se nesses 45 dias os patrões não derem o que nós estamos pedindo, nós vamos entrar em greve. Voltamos para a fábrica e voltamos em estado de greve. Não tinha mais horas extras, a gente trabalhava um clima para voltar 45 dias depois, ou uma assembleia para fazer um acordo. 45 dias depois, o Lula chama a assembleia. E ao chamar a assembleia, o estado da Vila Euclides lotado. Lotado. Aí começamos a ouvir palavras de líderes, um deles foi o advogado, doutor Maurício Soares, que até faleceu recentemente, ele era o nosso advogado, e o doutor Maurício Soares muito nervoso, e nós, no meio daquele povão, não sabíamos o que estava acontecendo. De vez em quando, uma rodinha, olha, pessoal, é melhor não fazer a greve, e não sei o quê. Bom, aí chegou uma hora que o Lula foi falar, e o Lula pediu para a gente voltar ao trabalho. Imaginou quando a gente está no estádio, que o Corinthians está jogando o campeonato e está perdendo de 4-0, faltando 1 minuto para terminar o jogo, 2 minutos, 5 minutos, aquele povo sai de botão decepcionado. Foi assim, na própria fala do Lula, muita gente de botão foi embora, revoltado, revoltadíssimo, Lula traidor. Aí os grupos de esquerda diziam, Lula é da CIA. Aí na foto fizeram o enterro do Lula com um caixão, na Mercedes gente dando baixo, falar, pelo amor de Deus, gente, esse problema não é esse, eu tentava explicar, não pedi para não dar baixa. E o Lula foi na fábrica e foi maltratado, às vezes que ele foi à fábrica. Então o Lula, juntamente com a diretoria, inclusive em um determinado dia, eles chamam uma assembleia. Não vai muita gente na assembleia, mas enche o sindicato. Não é aquela assembleia grande na frente do sindicato. E ele, muito emocionado, ele disse, pessoal, eu me lembro disso, pessoal, se vocês acham... Não, aí chamou toda a diretoria para cima do palco. E disse, se vocês acham que nós não representamos mais vocês, nós estamos aqui entregando os nossos cargos. A peãozada, que estava brava, silenciou e disse, não, Lula, não é isso não, nós não queremos que vocês saiam. E começou ali uma nova história. Aí o Lula colocou como questão de honra preparar a greve de 80. Reuniões por setor, fábrica de madrugada, eles tinham um negocinho chamado mosquitinho, reuniões por cada região de fábrica. Bom, enfim, preparou essa greve de maneira que a gente estava afiado na greve de 1980. Muito afiado. Tanto é que durante a greve, polícia, quebra-pau, demissão, etc., os trabalhadores foi quem arregaram. E começaram a dizer, epa, peraí, o Lula tinha razão em 79. Olha só. E tanto é que o Lula disse para mim depois, eu jamais ia pedir para aquela greve se acabar. E ali nós tivemos coragem, nós votamos pouca gente. Ali, 41 dias depois, dentro da igreja, votamos, ainda tinha gente que queria continuar a greve, mas nós aprovamos pelo fim da greve, porque não tinha mais a mínima condição de continuar.